estratégia evolutiva muito importante na vida animal e que é bem interessante o artigo. Ele fala sobre sacoglossanas, sobre a cleptoplastia. E eu vou começar pelos fundamentos. Os organismos de pequeno porte, parasitas como organismos hospedeiros e consumidores especializados, são um grande motor na especiação de espécies. Graças à tolerância química das plantas, houve uma adaptação de hospedeiros quimicamente semelhantes por linhagens de insetos fitofágicos, onde agora os hospedeiros atuam na seletividade, evolução de raças hospedeiras e diversificação de insetos. Uma adaptação rara que envolve a retenção de cloroplastos funcionais dentro dos corpos dos herbívoros, documentada em vários protistas marinhos e no táxon Sacoglossa, que também é um adendo aqui, eu não sei ao certo se a tradução correta é Sacoglossa, Sacoglossanos, Sacoglossans, porque cada site tinha uma correspondência diferente para tradução e alguns não tinha tradução, então eu não sei qual seria o certo. A cleptoplastia pode facilitar a cripsia e oferecer benefícios nutricionais, liberando assimilados fotossintéticos das células dos cloroplastos para a célula da lesma. Os sacoglossanos possuem ampla e variável capacidade para fotossíntese. Tal fato dificulta a generalização do estudo graças à variedade de métodos. O fluorômetro de medulação de pulso de amplitude, que a partir de agora vai ser referido só como PAN, foi utilizado em amostras e foi identificada a atividade fotossintética, exceto em Cerci nigricans. Houve também uma retenção de cloroplastos em placobrancos, ocelatos e etimida. Já Elysia e Tihope perderam a atividade fotossintética em alguns dias. Os pesquisadores envolvidos no desenvolvimento do artigo postularam que a cleptoplastia funcional era uma característica-chave nos sacoglossanos, potencializando a especiação ao abrir novas zonas adaptativas. Botei aqui imagens que já vieram do artigo, eu também não achei tantas imagens relacionadas, o próprio artigo não tem muitas, então já peço desculpas em adianto por isso. Mas na primeira nós temos uma representação de alguns sacoglossanos com seus hábitos normais. E na segunda nós temos eles na sua alga hospedeira. Esse estudo ele resultou em 3 hipóteses principais, que são que nesse grupo a cleptoplastia é uma chave para a radiação adaptativa. A segunda é que, entre diferentes estágios de cleptoplastia, as espécies derivadas se mostraram capazes de manter a atividade fotossintética melhor e por mais tempo. E a terceira é que há uma relação entre os itens alimentares sequestrados e a atividade fotossintética. Os dados apresentados contam com 29 espécies e 186 espécimes, correspondendo a todos os principais grupos de sacoglossas. Eu fiz numa parte aqui que não existe no artigo original, eu só achei importante adicionar porque acredito que algumas pessoas não vêm com esse histórico de saber quais são essas informações, identificar elas de cara e até alguns termos. Então, a cleptoplastia é um fenômeno de retenção de cloroplastos funcionais derivados da dieta da lesma do mar Sacoglossa. Ela é um fenômeno simbiótico onde cloroplastos de algas são incorporados por organismos hospedeiros, como a lesma do mar Sacoglossa, permitindo a fotossíntese dentro do hospedeiro. A variação na fotossíntese é a habilidade fotossintética que varia entre os sacoglossanos. Os níveis de atividade fotossintética eles são variados em 3 níveis detectados. A evolução da cleptoplastia propõe uma progressão sequencial de cleptoplastia de curto para longo prazo. As adaptações para a sobrevivência dos cloroplastos surgiram independentemente em espécies que se alimentam de diferentes hospedeiros de algas. Aí aqui nós temos exemplos, tem a Elysia chlorotica, a Costaziella kuroshimai e o Acyrtosiphon pisum, que são alguns sacoglossanos. Mas vamos agora para os métodos. Eu acho que os métodos são a parte do artigo que é mais difícil de se resumir, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. A geração de sequências de DNA foi realizada nos Estados Unidos e na Alemanha, e a extração de DNA foi feita em espécimes preservados em álcool.
A análise filogenética usou conjunto de dados de sequências parciais de genes, e o sequenciamento foi confirmado por sequenciamento de pelo menos 2 espécimes de cada espécie. Os dados finais são 72 sequências representando 63 espécimes nominais. O aparelho para fazer o PCR foi o GeneAmp 9600 da Perkin-Elmer, tem até uma fotinho dele aqui no slide. E as medições fotossintéticas foram realizadas medindo o rendimento quântico máximo da fluorescência da clorofila. A manutenção dos animais, que é uma parte super importante, foi feita em aquários com água corrente ou troca de água diária. E a análise foi, assim, contando com a seleção de animais maiores com o tempo. Com o tempo eles foram selecionando animais maiores para continuar analisando. E o estado de caráter foi a retenção de cloroplastos não funcional, retenção a curto prazo e a retenção a longo prazo. A reconstrução do estado característico ancestral foi usada para inferir a evolução da retenção de plastídeos de curto prazo. E os testes de fator log-base foram usados para comparar a probabilidade de modelos com diferentes estados ancestrais. Esse log-base é uma plataforma, assim, é uma ferramenta que você usa para comparar dados mesmo. Não é nada muito mais profundo do que isso. Tem até que ter um certo conhecimento, mas eu não vou ficar aqui explicando como funciona. O que é necessário para entender essa parte é isso, que é uma ferramenta de comparação de dados. Aqui nós temos o aparelho que eu falei, que é o Perkin-Elmer, que foi utilizado. E agora nós vamos falar dos resultados, que também não é uma parte assim muito sucinta, Não é muito fácil de se resumir sem deixar informações de lado, mas eu tentei o máximo. Acho que deu uns 4 slides só para essa parte, mas vamos lá. As 3 regiões gênicas apoiam fortemente a monofilia para as principais linhagens de sacoglossa pela análise filogenética. Oxinoacea compreende todos os sacoglossans com concha e Placobranchacea sem concha. Essa mesma espécie possui um grupo chamado Placobranchoidea, que é bem resolvido e fortemente apoiado. A família monotípica Boselidae foi um táxon irmão bem apoiado pela família. Cada um dos 3 gêneros de Placobranchidae, a Elysia, Turridilla e Placobrancus, era monofilético. Aí aqui nós temos um esqueminha disso, Para quem entende de filogenética aí. E a relação de Lima pontioidea não foi resolvida. A Lima pontidae e a Costasielidae foram monofiléticos. O Polybranchidae não monofilético devido à exclusão do gênero Cierce. A Ermaidae foi o taxon irmão da família Polybranchidae reduzida. A atividade fotossintética em 3 níveis distintos identificados, como eu mencionei antes lá na parte de o que é necessário para compreender. A Oxinoacea foi sem valores de rendimento. A Lima pontioidea sem retenção funcional de cloroplastos. Lembra que a gente falou que tem retenção funcional, retenção a curto prazo e a longo prazo. Então, essa foi sem retenção funcional. A Costasiella CF Kuroshimai, essa CF se eu não me engano, vem do latim, significa correspondente ao, ou seja, não é uma certeza que seja Kuroshimai, entendeu? Mas parece ser compatível. Possível exceção com retenção funcional de curto prazo. O Placobrancus oscillatus, maior e mais longa atividade fotossintética no estudo. Aí aqui nós temos outra imagem, assim, ilustrativa. Aqui no slide eu coloquei mais focado em valores, mas vocês vão entender, eu vou falar os valores depois. Mas sobre essa imagem aí que está no slide, ela é o PAN, são os medimentos de PAN da Costasiella CF Kuroshimai,
comparada com placobrancos ocelatos. O Y é o valor dos cloroplastos e a parte preta indica a retenção não funcional. O placobrancoidea teve valores iniciais de rendimento de 0,5 a 0,8. A turidila teve os valores que diminuíram para aproximadamente 0,2 em alguns dias. A bozila mimética teve o valor inicial de 0,56, que diminuiu para pelo menos 0,1 em 9 dias. A elísia, que a gente já viu antes, eu já mostrei foto, teve capacidade fotossintética variada e muitas diminuíram para menos que 0,4 em 1 ou 2 semanas. A E-subornata e a E-zuleicai teve valores muito baixos após a coleta, de 0,24 e 0,38, respectivamente. Aí nós temos outro valor de PAN, que são do gênero Elysia comparado com placobrancos ocelatos. A parte azul corresponde às espécies com retenção a curto prazo. Aí nós temos algumas espécies que tiveram retenção prolongada de atividade de cloroplastos, algumas espécies sem retenção funcional, umas com retenção de curto prazo, e a atividade fotossintética foi classificada e mapeada em um cladograma, que está aqui também. Olha só. Está aqui do ladinho do próximo slide. E aqui nós temos a origem da retenção de cloroplastos, que é no ancestral comum mais recente da placobrancoidea. Alguns valores. A perda de retenção, que foram 2 perdas independentes. A Elysia clorótica e a E-crispata, que ambas expressaram retenção de longo prazo de cloroplastos. Um teste verificou que a cleptoplastia de longo prazo estava presente em seu ancestral comum ou evoluiu independentemente. E a probabilidade posterior demonstrou retenção de cloroplastos de curto prazo foi ligeiramente maior para o ancestral comum. O resultado apoia origens independentes de funcionalidade de longo prazo em E-crispata e E-clorótica. Aí nós vamos para a discussão. A placobrancoidea foi monofilética com Boswellidae, com taxon irmão. A Limapontioidea foi monofilia, teve a monofilia não apoiada. A Cierce foi desafiada sua inclusão em Polybranchidae. Ermaidae foi recuperada, a outra foi sem afinidade com Limapontidae, no caso a Costaziella. A Boswellia marcussi teve a espécie derivada da Elysia e a retenção de cloroplastos possui origem provável e origens independentes identificadas. Algumas outras espécies não tiveram atividade fotossintética, outras retenção funcional, perdas de retenção de longo prazo. O suporte para eclorítica e eclorótica e E-crispata possuem origens independentes. A evolução de retenção foi dada em 2 etapas sequenciais propostas e a transferência dos genes horizontais está a ser determinada. A dependência da retenção de cloroplastos no tipo de cloroplasto da alga hospedeira ou nas propriedades das células digestivas das lesmas. Essa é a dúvida que ficou a partir do artigo, depende da retenção dos cloroplastos no tipo de cloroplasto da alga hospedeira ou nas propriedades da célula digestiva das lesmas. Aí teve uma espécie que alimenta-se do gênero Caulerpa e parece digeri-los diretamente, uma que alimenta-se de Caulerpa com variação de retenção de cloroplasto, uma que muda de hospedeiro durante o ciclo de vida. Cloroplasto de longo prazo aparentemente originam apenas de Acetabularia acetabulum. A eclorítica, de novo, muito presente aqui, ela tem retenção de longo prazo baseada na incorporação de cloroplastos. A E-crispata alimenta-se principalmente de uma variedade de algas verdes. O alimento incerto, o DNA Barcoidin, está sendo usado para identificar a fonte de cloroplastos envolvidos na fotossíntese de longo prazo. O uso da PAN indica se os cloroplastos estão intactos e funcionais. Os estudos detalhados são necessários para
resolver questões metodológicas restantes, aquela mesma que eu mencionei anteriormente. A variação de atividade fotossintética pode variar sazonalmente, geograficamente ou ao longo do ciclo de vida, e a retenção de cloroplastos foi afetada por fatores abióticos como intensidade, luz e temperatura. Os comportamentos de sacoglossanos minimizam a exposição à alta irradiação solar. A parapódia pode ter sido uma adaptação inicial para proteger os cloroplastos. E os traços anatômicos e comportamentais podem melhorar o desempenho e a sobrevivência dos cloroplastos. Agora nós vamos para a conclusão. Vocês podem ver também que eu mencionei aqui, né, nesse slide todas as espécies que tiveram resultados, né, assim, revelados no artigo. E aqui tem algumas delas, né, as imagens, para vocês terem uma noção de como são. Aí nós vamos para a conclusão. Eu sei que eu passei um pouco do limite de tempo, mas realmente não tinha como resumir mais do que isso e continuar fazendo sentido. A retenção de cloroplastos de curto prazo evoluiu uma vez na linha de base de placobrancoidea. A cleptoplastia contribuiu para o sucesso evolutivo de placobrancoidea, e a placobrancoidea tem mais de 130 espécies e diversidade ecológica. A parapódia é a evolução em placobrancoidea que permite manter os cloroplastos vivos. Lembra que eu mencionei isso antes, então? A retenção de cloroplastos de longo prazo é a segunda etapa na evolução da cleptoplastia e ocorreu independentemente 3 vezes em Elísia e 1 vez em placobrancos. Os estudos futuros serão necessários para identificar a origem algal de cloroplastos funcionais incorporados e revelar qualquer correlação entre organismos hospedeiros e atividade fotossintética das lesmas. Assim como estudos adicionais serão necessários para esclarecer quais combinações de traços impulsionaram a diversificação dentro de Sacoglossa. E é isso, esse foi o artigo, eu resumi o máximo que deu. Eu espero que tenha dado para entender. Aqui tem uma imagenzinha, né, de cloroplastos ilustrativa, que tem os responsáveis pelo modelo do slide e as fontes, né? Foi isso, eu espero que tenha ficado compreensível, que não tenha ficado muito maçante também.